Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Bom dia, queridos irmãos, Shalom. Bom dia aí, a irmã Eliane. Obrigado pela presença, obrigado pelas palavras. Que o Pai abençoe você e sua família grandemente e te dê em dobro tudo o que a irmã desejar para mim, para minha família. Estamos ao vivo para mais um estudo. Se o áudio estiver bom aí, puder dar o feedback, eu agradeço. Eu estou sem um celular aqui por perto agora para conferir, tá ok? E no estudo de hoje, nós vamos dar sequência, né, às cartas de Paulo. Hoje nós veremos aqui o livro predileto, por assim dizer, né, o livro favorito da minha filha, né, o livro de Romanos, um dos livros mais fortes da Bíblia, tá ok? Um livro extremamente importante. Gosto muito de todos os livros da Bíblia, mas ele é realmente especial, tendo em vista que aqui a gente vai ver toda a caminhada forte de Paulo, muitos acontecimentos, muita revelação, muita coisa boa. E quando eu falo revelação, meu irmão, não é a revelação que o Pai está vindo falando no pé do meu ouvido diariamente, não. É que a palavra vai nos mostrando aqui, de acordo com o que a gente vai lendo, a gente vai conhecendo, vai nos sendo revelado pelo Espírito Santo, tá ok? Então, se o irmão quiser acompanhar esse estudo, pega a sua Bíblia e a gente vai destrinchar aqui a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Mas antes de começar, aquele recado, né, básico de sempre. Se gostar, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike. Se quiser deixar um comentário de alguma dúvida, fica à vontade. Eu estarei respondendo. E se o irmão puder, compartilhe aí o estudo, tá ok? Ajude a divulgar a palavra. Que isso aqui é para todos nós. Trabalho diário aqui, semanal, né? Agora semanal. É para ajudar o irmão, mas também para me ajudar a minha família aí na busca da salvação, ok? Então, sem mais delongas, já falamos muito. Romanos capítulo 1 diz assim: Paulo, servo de Yeshua, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Adonai, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho,
Yeshua HaMashiach, né, o Jesus Cristo, nosso Salvador, que foi feito da semente de Davi segundo a carne, e declarado para ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre os quais, obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome, entre os quais sois também vós, os chamados de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu agradeço ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações, rogando que de algum modo seja possível, agora por fim, ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus. Porque desejo ver-vos para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Então, os dons, a palavra, o conhecimento da Bíblia, da verdade, é para nos fortalecer e não o contrário. E um exemplo contrário a esse versículo é o que acontece hoje dentro dos templos religiosos, aí, principalmente dos evangélicos. Tá? Que quando eles recebem a unção que eles tanto falam, eles caem, se jogam, se estribucham. Aquilo ali não é fortalecimento espiritual, meus irmãos. Aquilo ali é pombagira, é um demônio que está entrando neles ali, que está fazendo eles cair. O dom espiritual do Espírito Santo, ele te levanta, ele não te joga para baixo, ele te fortalece. Tá ok? Isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu propus ir até vós, mas tenho sido impedido até agora, impedido pelo maligno, pelas coisas do mal, pelas pessoas más desse mundo, né? Ele foi impedido mesmo, foi perseguido, atacado, queriam matá-lo, para que eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os demais gentios. E eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto a mim, estou pronto para pregar o evangelho, também a vós que estáis em Roma. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também do grego. Então, é algo para nossa salvação, meus irmãos. Não é algo para a gente se engrandecer, falar que conhece mais, para ficar debatendo. Não, é para salvação, apenas para isso. E é o principal, tá ok? Porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé, e não pela espada, não pela guerra, pela arma, pela fé. E lá em Hebreus a gente tem a definição da fé, né? Acho que é Hebreus capítulo 10, capítulo 11, algo assim. Não sou muito bom de memorizar versículos e capítulos, mas eu acredito que é lá que tem a definição da fé. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus se manifestou a eles. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas,
sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aqui mostra claramente as imagens pagãs, né, que ao longo das eras as pessoas vêm fazendo inutilmente para representar Deus. O catolicismo tem muito disso. Eles falam que aquela imagem de Cristo que está lá nos púlpitos deles, lá é a representação de Cristo. Isso é uma blasfêmia, meus irmãos. Uma heresia. Portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si. É autoexplicativo, né? Os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre, assim seja. Então, o mundo sempre foi assim, infelizmente. Eles sempre adoraram aos homens. A gente viu no estudo passado, né, Samuel, que Israel começou ali a querer reis. Pediram um rei. E a gente viu que ele já foi atrás ali de Saul. Olha só, meus irmãos. Na antiga aliança, eles buscaram o primeiro rei. E aqui Paulo, lá na frente, muito tempo depois, nos mostra que eles sempre adoraram e serviram mais aos homens, à criatura, do que ao Criador. E nos dias de hoje é a mesma coisa, não há nada de novo debaixo do sol. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, quer dizer, às luxúrias da carne, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do que é contrário à sua natureza. E aqui fala do lesbianismo. As mulheres, né, as lésbicas. Porque sim, você pode sapatear, ficar bravo, é pecado. Você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. A salvação é individual, não vai me prejudicar. Só que não muda o fato de você estar pecando. O fato de você não crer na Bíblia, não acreditar no que está escrito, não muda a verdade que ela consiste. É a sua vida, sua salvação e é o seu pecado. Ok? Então aqui, ó. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis. Bom dia, meu irmão. Mais um estudo abençoado. Exatamente. Toda a glória seja dada ao Todo-Poderoso. Bom dia. Obrigado pela presença. Porque as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Então, quer dizer, qual é a natureza da mulher? Ser feminina. E quando ela muda a natureza de feminina para masculina, o que ela se torna? Lésbica, homossexual. Isso é pecado e vai te levar para o inferno. Então, se você tem um pingo de medo da sua vida, da sua salvação, se arrependa, mude as suas veredas e não peques mais. O próprio Messias nos pede isso. No versículo 27. E semelhantemente, também os homens. Olha só, tá achando que é só para as mulheres? Não. Temos aqui também para os homens. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher. Então, quer dizer, parou de se relacionar com mulheres. Se inflamaram em sua luxúria, uns para com os outros. Então, quer dizer, se entregaram aos desejos da carne entre si, entre os próprios homens.
homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. É a Bíblia que está falando, meu irmão, não sou eu. Isso aqui se chama gays, homossexualismo. Tá ok? É pecado também, você vai para o inferno. É simples assim. Então mude sua vereda, pare de fazer isso. Se arrependa, entregue a sua vida para Adonai, busque a Cristo. Se você tem um pingo de medo e temor do Todo-Poderoso, tá ok? E como eles não se importavam em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem essas coisas que não convêm, estando cheios de toda a injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte. E a morte espiritual, tá, meus irmãos? Porque a morte carnal, ela já é para nós. Isso é fato, é a única certeza que a gente tem na vida, que a morte da carne ela virá. Talvez não para todos, porque a Bíblia fala no final, nem todos provarão da morte. Mas tem prazer naqueles que os fazem. E aqui eu queria deixar uma reflexão, e eu não estou muito preocupado com a questão do tempo nessa live, porque Romanos é um estudo muito denso, tem muito conteúdo, então dá para você destrinchar um capítulo, você faz uma live de 1 hora tranquilo. Então aqui a gente vai ver tópico a tópico. Exatamente, meu irmão. Tudo o que as sociedades de hoje promovem. É você se entregar às luxúrias da carne, você pode tudo. Isso é satanismo, né? Se eu não me engano, eu acho que é Anthony LaVey, né? Ele falava bastante, né? A cartilha satânica, né? Fase de tudo há de ser o todo da lei, né? Então, a sociedade de hoje ela está totalmente assim. A questão sexual, né? Liberado, uma luxúria exacerbada. O seu filho pode fazer tudo, você não pode cobrar, você não pode bater, enfim, tá um inferno, né? Então aqui a gente vai ver, olha só que interessante, cheio de injustiça. Então, aquele que pratica a injustiça, continue praticando injustiça. Aquele que pratica a justiça, continue praticando a justiça. Fornicação, que é o sexo, né, a relação sexual antes do casamento. A maldade, pessoas ruins, más, que fazem o mal ao próximo. A cobiça, né, aquele que cobiça ali as coisas do irmão, que cobiça as coisas do mundo. A malícia, que é aquela pessoa, né, que faz tudo ali premeditado. A inveja, nem precisa explicar, né? O assassinato, aqui eu quero colocar um ponto. O assassinato, meus irmãos, eu tenho um estudo no canal que eu mostro a questão do assassinato. Eu destrincho esse tema, tá lá em estudos extras. Quando você mata uma pessoa por livre e espontânea vontade ou por defesa, você está matando. É o mesmo ato que você está cometendo. Então não existe essa de assassinato e assassinar. Não existe doloso e culposo. Tudo você está matando. Você está tirando uma vida. E é um mandamento. Não matarás. Então matar e assassinar é a mesma coisa. Na lei branca, na lei humana,
Existe o dolo, né? E o culposo. Mas para a gente que vive pela fé, o que importa é o espiritual, não é o carnal. Então, se você matou, infelizmente, meu irmão, você vai ser condenado, a não ser que Deus te perdoe. E aí eu não sei qual que é a mente dele para isso. Mas o que está na Bíblia é que você não terá perdão. Você matou, você vai ser condenado. Não assassinarás, não matarás. É a mesma palavra. Aliás, são palavras diferentes com sentidos iguais. É tirar uma vida. E aqui está falando o assassinato. Então não mate. Ah, mas o cara entrou para roubar. Lá em Êxodo fala, na Torá fala, se um ladrão entrar para roubar na sua casa e você contender com ele e o matar, o sangue dele não será da sua mão. Será sim. A antiga aliança ela não foi rompida, ela não foi abolida. Porém, o Messias falou: amai uns aos outros assim como eu vos amei. É um mandamento. Agora, se o irmão quer escutar alguns youtubers aí que falam que não pode matar assim, é legítima defesa, o irmão está seguindo homens. Siga a Bíblia. Eu estou lendo por irmão aqui. Pesquisa aí na internet. Significado dessas palavras: matar e assassinar. É tudo a mesma coisa. É tirar uma vida. Então, o conselho que eu dou para o irmão: se o irmão ver, se deparar com uma situação dessa, não mate. Porque o irmão vai ser condenado ao inferno. Dá um pau no vagabundo. Dá um pau bem dado. Chama a polícia. Entrega ele para as autoridades. Mas não suje a sua mão de sangue, porque o irmão vai ter consequências depois disso. Não aqui, mas espiritualmente falando. Depois da sua morte, você responderá por ela. Então, conselho está dado. Contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores. Olha só, irmãos. Tudo que existe na sociedade. Então, toda coisa ruim que tem na sociedade está mostrando aqui. Cheios de inveja, perversos, aborrecedores de Deus, são aqueles que fazem, praticam coisas ruins que Deus não gosta. Quer dizer, é tudo, né? Então, cuidado, meu irmão. Cuidado. Não faça nada disso. Tente ser íntegro. Tente viver o que a palavra te mostra, te ensina. Isso sim agrada a Deus. Esse é o culto racional que a palavra nos pede. Tá ok? No capítulo 2 diz assim: portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer um que julgas, pois no teu julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Obrigado aí pela presença. Então, olha só que interessante. Você que julga o outro, mas que faz a mesma coisa, ou às vezes faz até coisa pior, você está errado. Pois no que tu julgas o outro, a ti mesmo te condenas. Pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas. Shalom, irmão Imperial. Obrigado pela presença. Então, se o irmão quer fazer um julgamento sobre algo errado de algum irmão, olha primeiro o seu telhado. Olha para a sua vida, veja o que você está fazendo. Se você está fazendo o mesmo, você está errando, cobrando do seu irmão. Então, você tem que ser o exemplo. Ok? Mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade, contra os que cometem tais coisas. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu escaparás do julgamento de Deus? Então, irmão, quer julgar, quer apontar o erro do irmão, quer tentar ajudar o irmão, você não pode estar cometendo aquela mesma infração perante Deus, tá ok? Esse é o justo julgamento. É você julgar
Só que você não está praticando aquilo em que você está julgando. Você tem que ser o exemplo. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, o qual retribuirá a cada homem segundo os seus atos. Vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade. E qual é a verdade? Yeshua, a palavra. Mas obedecem à injustiça. E o que é injustiça? É o mundo e as leis desse mundo e os homens desse mundo. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Entenderam aqui, meus irmãos? Tribulação, a gente vai ter um período de tribulação, e angústia, que também é praticamente o mesmo sentido da palavra, sobre toda a alma do homem que faz o mal. Então, o período da tribulação e da grande tribulação que a gente vai passar, se a gente não for morto até lá, né, ou não morrer, ele será sobre o injusto, sobre aquele que pratica o mal. A palavra não se contradiz, meus irmãos. Aquele que pratica o bem, ele será preservado, ele será poupado, ele será protegido, não arrebatado, porque não existe arrebatamento pré-tribulacional. Ele será guardado, e aqui, mais uma vez, confirma isso. Compreenderam, meus irmãos? Olha só que interessante. Deixa eu só procurar aqui, que eu acho que eu já me perdi. Ah, tá aqui. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do gentil. Mas glória, honra e paz a todo homem que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao gentil. Porque não há acepção de pessoas para Deus. Tá. Aqui vou colocar um ponto. Os que vivem na carne, eles colocam esse versículo aqui para apoiar os erros deles. Ah, mas Deus não faz acepção de pessoas, então eu posso levar uma vida errada porque ele me ama. Depois eu me acerto com ele. Ah, eu sou lésbica, ah, eu sou gay. Deus não faz acepção de pessoas. Calma aí, meu amigo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda as coisas. Ele não faz acepção de pessoas, porém, ele faz acepção dos seus pecados. Toma cuidado, ok? Não cai nesse engano. Porque todos os que pecaram sem lei também perecerão sem lei. E todos os que pecaram na lei serão julgados pela lei. Então, cada qual no seu tempo, no seu termo. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmo. Então, a partir do momento que você vive a lei, você tem que cumprir na sua totalidade. Não, irmã, fica tranquila. Tá ok? Fica tranquila. O seu trabalho aí, fica tranquila. Depois você vê. Tá ok? Obrigado pela presença. Fica tranquila, tá? Fica na paz. Depois a irmã olha a live aí. Não tem problema, tá ok? Cuida do teu trabalho, que é o teu ganha-pão. Todo-Poderoso entende isso. Tá ok? Os quais mostraram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os ou defendendo-os. Tá ok? No dia em que Deus julgar, por meio de Cristo, os segredos dos homens, conforme o meu evangelho, eis que tu, que és chamado de judeu e descansas na lei,
e te vanglorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas as coisas mais excelentes, sendo instruídos pela lei, e confias que tu és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestres de crianças, que tens a forma de conhecimento e da verdadeira ou da verdade na lei, tu, pois, que ensinas o outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que um homem não deve furtar, tu furtas? Tu que dizes que um homem não deve cometer adultério, tu comete adultério? Tu que abominas os ídolos, tu cometes sacrilégios ou idolatria? Tu que te vanglorias na lei, por meio da infração da lei, tu desonras a Deus? Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito. Porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Portanto, se o incircunciso guardar a justiça da lei, não será a sua incircuncisão julgada como circuncisão? E se a incircuncisão, que é por natureza, cumpre a lei, julgar-te-á a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é o exteriormente, nem é esta circuncisão que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, quer dizer, espiritual, não carnal. E a circuncisão é a do coração, pelo espírito, e não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Então aqui mostra claramente que a questão da circuncisão, irmãos, para Deus hoje, depois de Cristo, é no coração e não na carne. E a gente sabe que os judeus de hoje, eles ainda praticam a circuncisão, e a grande maioria dos rabinos, eles fazem uma coisa mais asquerosa ainda, que é chupar o sangue que sai ali do órgão do bebê, tá ok? Existem vários vídeos aí, vários grupos no Telegram, o irmão pode acessar. Inclusive, dos canais que eu participava, nos grupos de Telegram aí, tem vários vídeos mostrando isso. O próprio irmão Gustavo do canal, né, antigo 4SA Flórida, mostrou já em várias lives dele vídeos assim, de rabinos circuncidando bebês e chupando sangue diretamente do órgão da criança. Isso é abominável. Está na Torá, você não pode beber sangue. E eles dizem que seguem a Torá. Porém, a Torá que eles seguem é a Cabalá. É o Talmud, é o Zohar, é o Midrash, é a Guemará, a Gemátria, todo esse lixo esotérico, satânico, judeu. Ok? Então, irmãos, a circuncisão é do coração, é na alma, é espiritual e não na carne. Tá ok? No capítulo 3, diz assim: que vantagem então tem o judeu? Ou que proveito há na circuncisão? Muito, em toda a maneira, porque foram-lhes confiados os oráculos de Deus. Satanismo sionista, exatamente, meu irmão. É isso aqui que o irmão falou. Colocar para todo mundo que está na live depois que for ver. É isso aí, ó, satanismo sionista. Exatamente isso. O irmão foi cirúrgico aqui nesse comentário. Muito, em toda maneira, porque foram-lhes confiados os oráculos de Deus. Pois que, se alguns não creram, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? Deus não permite, sim, que Deus seja verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos?
Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Eu falo como homem. De forma alguma. Pois então, como Deus julgará o mundo? Pois se a minha mentira fez abundar a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como um pecador? E aqui eu vou colocar algo muito interessante nesse versículo 7 aqui. Ele mostra algo que hoje no mundo gospel virou modinha. Eu vou explicar por mão entender. Eu vou ler de novo o versículo e vou citar um exemplo. Inclusive um exemplo que rolou no carnaval aí. Pois, se a minha mentira, quer dizer, se o meu erro fez abundar a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Olha, se você mentiu, se você fez algo errado para mostrar algo certo, você está errado. Porque você pecou, você errou, você mentiu. Não se faz nada certo das maneiras erradas. O certo é certo e o errado é o errado. Que comunhão tem a luz com as trevas ou o bem com o mal? A própria palavra nos mostra. Um exemplo muito claro foi no carnaval. Uma moça aí, Sara Shiva, se eu não me engano, né? Foi lá no carnaval, a festa da carne, falar de Deus, falar do Apocalipse. É o exemplo exato desse versículo. Ela quis fazer algo bom no lugar errado e pecando, porque ela estava lá comemorando uma festa pagã. Compreenderam a analogia? Só que essa analogia aconteceu. Só por não compreender esse versículo. E por que não dizemos, como somos caluniosamente reportados, e como alguns afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? Entenderam? A condenação dos tais é justa. Com certeza é justa. Se você quer fazer o bem, faça o bem pelo bem. Não faça o mal para tentar transmitir o bem. Hoje tem muitas igrejas evangélicas que fazem bailes para os fiéis que vão ali. Ah, é para sair da rotina, porque eles não podem ir nos bailes do mundo. Então a igreja aqui, né, o templo, porque nós somos a igreja, o templo vai fazer aqui uma festinha aqui só para os irmãos, só é rock gospel aqui, as paredes pretas. A gente vai fazer um bailezinho aqui dentro do nosso templo aqui, só para os irmãos. Não tem pessoas do mundo, só para os irmãos dar uma distraída tal. Aí chega lá dentro, tá jogo de luzes, que nem uma zona, né? Um bordel. Irmãos vestidos como se vestem as pessoas mundanas aí que vão para bailes. Tem bebida, tem tudo ali. A internet está cheia desses vídeos, o irmão consegue achar aí. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus erros, dos seus pecados. Abram os olhos, meus irmãos, abram os olhos. Você não precisa de ir nesses tempos para conhecer a Deus, para conhecer a palavra. Na sua casa, com a sua Bíblia, você consegue fazer isso, ok? Então, ó, vou ler desde o versículo 7. Ó. Pois se a minha mentira fez abundar a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como um pecador? E por que não dizemos, como somos caluniosamente reportados e como alguns afirmam que dissemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação dos tais é justa. E então o quê? Somos melhores que eles? Não, de maneira alguma. Pois nós já provamos antes que, tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Entendeu? Como está escrito, não há nenhum justo. Não, nenhum. Então, meu irmão, nessa terra não existe nenhum justo. Então, se o irmão está ouvindo por aí, ter comunhão com as trevas, ou usando os mesmos costumes e modos para atrair mais pessoas, só pensam em números. Exatamente. Seu comentário foi cirúrgico. É o que eles fazem. Eles fazem as coisas pagãs do mundo
com o intuito ali, né, com a prerrogativa de fazer o bem, de atrair pessoas. Mas você não tá excluindo o erro, né, o pecado. Então não tem como fazer uma coisa junto com a outra, o bem com o mal. Não existe comunhão entre essas coisas. O irmão falou algo exato. Então, como está escrito, não há nenhum justo, não, nenhum. Então, se você escutar aí no YouTube, tem justo aí, não sei o quê. Não, não tem. A palavra está confirmando, não tem nenhum justo nesse mundo aqui. Esse mundo é caído. É a pior geração que já viveu nessa terra. É essa que a gente vive. É a pior época de depravação, de satânico, de morte, de coisas ruins, tudo. É a pior geração de tudo. Cada aspecto. Inclusive de fiéis. É a pior geração de fiéis que esse mundo já viu. Fiéis Nutella. Continuando. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. E não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam. Veneno de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, e os seus pés são velozes para derramar o sangue. E em seus caminhos há destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz. Nunca conheceram, porque esse mundo ele foi forjado na guerra, no caos, no sangue, na mentira. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse mundo que eu estou falando, irmãos, que foi forjado, não é por Deus, tá? É pelos homens aqui, esse mundo que a gente vive, ok? Que fique claro aí que não. Vai que tem um aí que vai distorcer minhas palavras e vai falar que não, ele falou de Deus. Não, estou falando dos homens. Ora, nós sabemos que quantas coisas diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo se torne culpado diante de Deus. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. E o salário do pecado é o quê? É a morte. Ok? Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas, que foi o Messias. E a justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, para todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Então, todo pecado seu, irmão, antes de conhecer a Cristo, depois que você passa a conhecer a Cristo, aqueles pecados são eliminados. São eliminados, tá ok? Porque é pelo sangue dele que nós somos perdoados. Sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue. Compreende? Para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados, pecados remidos pelo seu sangue, na paciência de Deus. Para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Cristo, em Yeshua HaMashiach. Onde está, então, a vanglória? É excluída pelo qual lei das obras? Não, mas pela lei da fé.
Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É ele somente o Deus dos judeus? Ele está perguntando, é Deus apenas Deus dos judeus? Não. É ele também dos gentios? Sim, também dos gentios. Então aqui, se você ouvir aí um pastor falando, Deus é o povo escolhido de Deus, é só o judeu. Nós não somos judeus, não, nós somos escolhidos também, nós fomos enxertados. Só que até mesmo nós que fomos enxertados, meus irmãos, se nós não fizermos o nosso melhor, a nossa parte, nós podemos ser arrancados, assim como foi arrancado uma parte deles para que nós fôssemos enxertados. Ok? Visto que há um só Deus que justifica a circuncisão pela fé, não pela carne, pela fé. Alô, você que prega aí circuncisão na carne, toma cuidado, hein? Toma cuidado. E a incircuncisão por meio da fé. Anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes, estabelecemos a lei. Compreendeu, meus irmãos? Então é isso. O estudo de hoje, eu acho que já está interessante. Senão vai ser muito puxado para os irmãos aí compreenderem, é muita informação, principalmente essa parte aqui da circuncisão, da lei e da fé. Tudo isso aqui é muito complexo. Então peço que o irmão leia a Bíblia, primeiramente, leia a Bíblia, peça ao Pai para que ele te dê o discernimento ali por meio do Espírito Santo, tá ok? Ouça a live novamente, releia a Bíblia de boa depois, enfim, faça o seu estudo em casa, tá, irmão? Não tome aqui a verdade que eu estou falando por absoluta, não. Tendo em vista que eu falo só coisas da Bíblia, tá ok? Mas apenas o Pai e o Espírito Santo pode te dar esse entendimento, tá ok? Então, fica aí o recado, faça o seu estudo em casa, busque o conhecimento através do Todo-Poderoso, tá ok? Quero agradecer aí a todos que participaram da live aí, deixar um abraço. Fico feliz aí do canal estar sendo bem visto, tá ok? Isso aqui é feito para nós mesmo, para vocês também. Porque eu não faço só o estudo para vocês, eu estou estudando também a palavra, estou revivendo aqui o estudo que eu já fiz, e isso vem agregar também na minha salvação, tá ok? Então, agradeço a todos. Uma excelente semana aí para os irmãos, tá ok? Terça-feira na braba, né? Começando aí, vamos colocar Deus na frente sempre, que Ele nos fortaleça, nos abençoe, proteja a sua casa, o seu trabalho e sua família. Tá ok, meu irmão? Um abraço, fiquem todos na paz e até sexta-feira temos um estudo, continuação do livro de Samuel, tá ok? Um abraço, irmãos, e até o próximo estudo.
Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua.